De volta com Direitos e Deveres pela TV Destaque. Lembrando que, se você quiser ser nosso colaborador, anunciar aqui, né, o seu produto, a sua empresa no nosso programa, faça contato pelo telefone 2468-8199 ou diretamente lá na Casa do Advogado, Rua Luiz Facine, número 16, ou até mesmo por e-mail, né? Direitos e Deveres, @oabguarulhos.org. E seja um anunciante do nosso programa. Muito bom, hoje o doutor Luciano está aqui esclarecendo todas as questões aí envolvendo a tributação de uma forma geral, né? E, doutor Luciano, o não pagar o tributo, o senhor explicou que é compulsório, que é obrigatório, e o não pagar o tributo gera uma pena, gera uma multa. E são multas altas, né? Então, tem que se pensar muito bem antes de sonegar por querer, né? Se sonegar como estratégia é muito perigoso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essas multas que recaem sobre os tributos. Perfeito. Em verdade, nós aí, para que possamos entender e explicar, nós temos que, novamente, chamar a colação aquela definição trazida pelo artigo 3º que diz, olha, não constitui sanção por ato ilícito. E multa é uma sanção, uma imposição que se faz por você ter descumprido a lei. Então, em verdade, qualquer multa é forma de punição, portanto, não perfaz o caráter de tributo. Não é tributo, mas acompanha o tributo não pago. Então, o que acontece é o seguinte, o sujeito, o contribuinte, que cai em inadimplência, quando ele tem sua dívida escrita, né, em dívida ativa, que são os devedores do Estado, quando ele sofre uma ação de execução fiscal, por exemplo, ele vê que, olha, eu devia R$1.000 e estou sendo cobrado R$5.000, mas como é possível? Porque em cima do valor principal, que é o crédito tributário, incide a multa, esta multa, sim, sancionatória, que acompanha o crédito, que é o principal. O problema é que a multa que é imposta, essa é abusiva, ela entra agredindo um princípio constitucional, que é o princípio do não confisco, que implica dizer que ninguém pode ser tributado a mais do que o devido, ou fora das suas forças, das suas possibilidades contributivas. Porque você vai acabar adentrando ao patrimônio deste contribuinte de uma forma muito efetiva, mais do que deveria. Então, quando temos situações desse sentido, quando o sujeito ele realmente deve, aí não tem como, quem deve tem que pagar, até para prestigiar o bom pagador. Agora, tem que atentar à multa. Se a multa for excessiva e for confiscatória, então a briga fica em cima da multa, para que a multa seja diminuída justamente por ter esse efeito confiscatório, ela ser muito maior do que devido. Mas a multa em si não, ela não é tributo, ela acompanha o tributo. E uma multa isolada por qualquer outra coisa, como multa de trânsito, muita gente me pergunta, olha, multa de trânsito é tributo? De jeito nenhum, porque a multa de trânsito ela é uma sanção por algo que você fez de errado no trânsito. Então, não é, multa não é tributo. No direito tributário, no não pagamento, ela acompanha o principal, mas não é tributo. Tá? Agora, em razão disso, a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80, no seu artigo 2º, por conta disso, ela coloca, olha, que esta lei serve para cobrar dívidas de ordem tributária e não tributária, porque se ela não coloca esse não tributário, a multa que acompanha fica excluída, porque não é tributo, então não poderia cobrar. Tá? Mas ela, embora acompanhe, o principal não é tributo. Bacana, são altas, né? São altas, são muito altas, giram em torno de 250%, que é muito, realmente, confiscatório. Doutor Luciano, diga uma coisa, o não pagamento de tributos pode ser considerado crime? Doutora Silmara, veja só, é um tema bem delicado que está muito presente hoje em dia, né? Porque para que nós possamos resolver essa questão, precisa analisar caso a caso, porque a linha que separa a inadimplência do crime é muito tênue. Ser inadimplente não é crime, nunca foi, né? Salvo em casos de pensão alimentícia, né? Aliás, nunca houve prisão civil, a não ser em casos de pensão alimentícia e antigamente o fiador. Portanto, ser inadimplente não é crime. Isso não vai me gerar nenhuma sanção. Simplesmente eu pratiquei o que se chama de fato gerador, como, por exemplo, eu prestei serviço, devo pagar ISS, não paguei, estou em inadimplência, eu vou sofrer a minha penalidade fiscal. Vou ter minha dívida escrita em dívida ativa, vou eventualmente sofrer uma ação de execução fiscal, ok, isso não é crime. O problema é quando há o dolo. E aí sim eu tenho o crime caracterizado. Quando eu tenho dolo, é porque eu tive a intenção de burlar o fisco, e o tributo, ele tem um fim nobre.
Ele tem condão, como eu já disse, de levar dinheiro aos cofres públicos para dali ser distribuído à sociedade, para atender às nossas necessidades. Então, quando houver dolo, como, por exemplo, a sonegação, quando o sujeito ele faz alguma maquiagem na sua contabilidade para pagar a menor o tributo, quando ele faz alguma manobra ardilosa, então ele agiu com dolo, com a intenção de fraudar o fisco, com a intenção de não pagar o tributo. E aí sim, aí eu tenho crime, geralmente se comunica à polícia administrativa e judiciária, abre-se inquérito policial e o Ministério Público, muitas vezes, oferece, inclusive, ação crime, né? Agora, para que isso seja possível, para que seja crime, nós precisamos que o dolo esteja presente e que o dolo seja comprovado. Aí que reside o grande problema, porque como que eu vou conseguir comprovar se há dolo ou se há inadimplência? Eu entendo que uma investigação de índole que nós temos no inquérito policial não se mostra possível. Por quê? Porque nós teremos que ter alguém técnico para isso. Eu acho que isso é possível mediante auditoria, onde que alguém que realmente entenda disso possa confrontar a entrada e saída de tributos e ver se ali houve uma maquiagem ou não, porque aí houve dolo, portanto, neste caso... Uma perícia, no caso. Perícia. Sim. Que é o que faz, geralmente, uma fiscalização. A fiscalização ela está lá justamente para isso, né? E aí você, se for crime, você você vai sofrer o auto de infração, vai abrir um inquérito policial, mas se você pagar, você extingue a punibilidade e aí eu estou livre do crime. Mas, em princípio, é assim que funciona. E é uma prática que está se tornando habitual, né? Autuou é noticiado, né? Hoje, pelo menos a gente vê no dia a dia que é assim que funciona, né? Sofreu auto de infração, um empresário, por exemplo, sofreu auto de infração, ele já é noticiado, já tem que ir até a delegacia lá da Polícia Federal, prestar os seus esclarecimentos, né? Aquela coisa toda. Então, é até uma forma de se impor, de compelir, né? De compelir, porque o sujeito ele se vê obrigado. Eu pago esse tributo, eu corro risco até de ser preso. Aliás, hoje em dia, a prática, ela passa muitas vezes por cima do que é pregado na própria lei. O artigo 135 do Código Tributário Nacional fala das questões de responsabilidade tributária, né? Onde o empresário tem os seus bens penhorados. A empresa é quem é o contribuinte, a empresa é quem é inadimplente, mas quando você menos espera, antes de penhorar os bens da empresa, ou concomitante, você tem os seus bens penhorados. E não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar, né? Está o artigo 135 dizendo que eu só posso ser em casos de que houver abuso de poder que me é conferido no contrato social, ou se houver descaracterização da pessoa jurídica, mas em regra não é o que eles têm feito. Tem execução fiscal, eles vão lá, penhoram, bloqueiam tudo da empresa, do sócio, quer dizer, fica todo mundo amarrado, e você se vê obrigado a resolver, a pagar, a parcelar, fazer qualquer coisa que o valha. Isso quando não mandam também para inquérito policial, aí o sujeito tem que pagar de qualquer jeito, mesmo se ele quiser se livrar. Não é o que diz a lei, não é esta a regra, não é esta a ordem, mas é o que se tem visto na prática. Será que é uma estratégia? Eu não tenho dúvidas. É uma estratégia. Eu não tenho dúvida disso. Receber efetivamente. Sem dúvida nenhuma. Os valores. Isso eu não tenho dúvida. Doutor Luciano, quais são os tributos que o cidadão comum mais paga no Brasil? Doutora Silmara, quase todos. Né? Porque existe aquele que nós chamamos de contribuinte de direito e o contribuinte de fato, né? O contribuinte de direito é quem paga e depois vai repassando o tributo até chegar em nós, que somos os consumidores, que acabamos por suportar a carga tributária. Então, o terno que nós vestimos, na fabricação, certamente ele teve os tributos que incidem, né? E veio passando, e quando chega para nós, com o valor embutido, nós pagamos. Quem compra um carro zero, sobre o carro zero, incide o IPI, que é repassado para o revendedor, e quando você compra o carro zero, você está pagando IPI, você está pagando ICMS, você não tem quem repassar. Na verdade, a lei diz que quem pratica fato gerador, quem pratica fato gerador de IPI, quem é? É quem produz. A doutora não produziu, mas pagou IPI no carro que comprasses, né? Tanto que hoje nós temos a redução do IPI, baixou o preço, todo mundo correndo para poder comprar o carro, porque com a carga menor, o preço fica menor, e aí barateia o produto. Então, isso acontece com tudo. Então, sobretudo, incide uma série de tributos, a gente paga sem mesmo saber. Na verdade, o cidadão comum paga todos os tributos que nós sabemos, ICMS, IPI, Imposto sobre a Renda, contribuições, taxas e assim por diante, né?
não tem como fugir. É uma loucura, né? Pois é. Muito bem. Aproveitando o gancho, acho que no próximo bloco a gente podia falar um pouquinho sobre imunidade, isenção. Tem a história do IPI aí, né? Tira, Claro. o governo isenta, diminui os valores, então influencia bastante, né? Perfeito. Lembrando que o nosso programa será reapresentado na sexta-feira pela manhã às 7h30, no sábado às 21h30 e às 22 horas no domingo. Então, se você está gostando do programa, divulgue, né? Para que as outras pessoas também possam saber sobre esse tema tão importante que é o direito tributário, que são os tributos no Brasil. E se quiser ser o nosso anunciante, colaborar com o nosso programa, anunciar nesse programa que está galgando aí recordes de audiência em Guarulhos, né, Silmara? É só ligar para 2468-8199 ou diretamente lá na rua Luiz Facine 16, na casa do advogado, ou ainda por e-mail, direitosedeveres@oabguarulhos.org.br. Voltamos já.